Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe vocês. Mais uma vez compartilhando o pão com um simples versículo, com o intuito de fortalecer e edificar a nossa fé, que se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos. Quero ler com vocês o capítulo 6, o versículo em questão aqui é o 8. Diz assim, ó: Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Glória a Deus. Paulo escreve aos Romanos, a carta de Romanos é um guia de fé e prática a uma igreja que se encontrava dividida. E dividida por causa dos falsos ensinos que muitas vezes viam a antiga maneira de viver pela antiga aliança como uma forma de obedecer a Deus. E sim, durante um tempo isso foi preciso, mas Deus, através da vida de Jesus Cristo, trouxe para nós uma nova maneira de viver, e é justamente sobre isso. Nesse versículo, que do capítulo 5 ao capítulo 8, ele vem trazer a diferença entre a antiga realidade e a nova realidade. Esse versículo pode se dizer um versículo chave. Vamos ler novamente? Diz assim, ó: Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que com Ele viveremos. Isso quer dizer, irmãos, que pela água do batismo, ou seja, eu sei que é um ritual, mas a água do batismo quer dizer a água da palavra. Pela palavra de Deus, nós temos uma nova maneira de viver, uma nova maneira de enxergar a vida, uma nova maneira de ver tudo ao nosso redor, uma nova forma de pensar, ou, em consequência disso, uma nova vida. Muitas pessoas se prendem nas grades do pensamento, muitas pessoas vivem por suas crenças, e crenças que limitam. O nosso Deus, ele é ilimitado, e nós vemos isso na vida do Senhor Jesus Cristo, que viveu de forma plena, desfazendo as obras do inferno e fazendo bem por onde ia. Mas mais do que isso, ele viveu, e viveu com intensidade, viveu, sabe, na plenitude daquilo que Deus tinha para ele, sem se importar com o olhar julgador das pessoas, sem se importar com como iriam pensar dele, e por isso ele ia além. E somente por meio da fé e na fé no Filho de Deus que nós podemos ter acesso a essa vida, a uma nova maneira de pensar, a uma nova maneira de viver. E essa vida, ela se dá pelo Espírito. Essa vida, ela se dá justamente na nova maneira de viver, vivendo totalmente na direção de Deus, com um propósito definido. A respeito disso, o próprio Jesus disse a Nicodemos em João capítulo 3, no versículo 7 ali, ele diz que aquele que é nascido do Espírito, ele é dirigido pelo Espírito, que assim como nós não vemos o vento, e ele associa o Espírito ao vento, que nós não vemos de onde vem e para onde o vento vai, assim é aquele que é nascido do Espírito. E esse é o meu desejo do meu coração hoje, e o desejo do coração de Deus, irmãos, que sejamos totalmente guiados pelo Espírito de Deus, porque no Espírito de Deus há verdade, no Espírito de Deus nunca terá fim os nossos dias, é vida, e vida eterna, é vida que flui de dentro de nós. Ele é capaz de eliminar tudo aquilo que nos amarra e tudo aquilo que nos prende a esse lugar, para que nós possamos realmente viver. Realmente viver. E pensando nisso, quero deixar um versículo para vocês que está em João, capítulo 4, versículo 23, que fala que de fato o tempo já chegou, o tempo em que os adoradores o adorarão em espírito e em verdade, adorarão com a sua vida, adorarão com propósito, adorarão com verdade, adorarão com justiça, adorarão com amor e adorarão com liberdade. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã em um firme propósito, Pai. Queremos sim viver com Cristo, queremos morrer para nós. Quando fomos batizados, Pai, concordamos, e muitas vezes a nossa carne ainda quer assumir as rédeas, o controle da situação, Pai, mas nós queremos subjugá-la à obediência a Cristo, para que assim possamos viver verdadeiramente em liberdade e viver também, ó Deus,
para os teus preceitos, para os teus desígnios eternos, que nos conduza a essa plenitude de vida, para que possamos sim, Senhor, agradar o Senhor e ir morar com o Senhor, mas mais do que isso, alcançarmos o sucesso e o resultado prometido das tuas boas obras aqui neste lugar. É o que nós oramos hoje e oramos em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, dê condições de Deus te levar além. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre. Tchau, tchau.